Oi, gente, tudo bem? Doutora Ana Paula aqui, muito feliz, porque hoje é o início de tudo. É o projeto, o plano mais sonhado que Deus tinha para minha vida. Demorou. A gente às vezes duvida que as promessas vão se cumprir na nossa vida. E a gente passa por tantos processos, por tantos atalhos que às vezes a gente pega sem a autorização de Deus e acaba sendo mais demorado ainda. Mas hoje, para a glória de Deus, e eu assim, meu coração se enche de alegria e de gratidão de dizer, até aqui o Senhor me ajudou. Ebenezer, né? Maravilhoso. E eu sou muito grata a Deus pelo nosso primeiro podcast, o nosso Pod Ana. E todas as semanas, se assim Deus permitir, estaremos aqui para trazer uma palavra da parte de Deus que seja capaz de você refletir e mudar a sua história. De fato, você possa ser impactado e possa ser alcançado e curado emocionalmente e espiritualmente também. Porque esse é o meu compromisso. E a cada semana eu pretendo trazer um convidado muito especial. E para esse primeiro Pod Ana, eu não poderia convidar outra pessoa. Uma pessoa que eu conheci, sabe aqueles eventos que a gente fala do nada? Foi do nada? Não. Foi obra de Deus. Deus quis assim nos aproximar. E nós nos conhecemos há uns anos, acredito que foi 2017. Foi um encontro que a gente teve num local, um evento para mulheres, onde ela ouviu o meu testemunho de vida. Ouviu ela falando sobre um momento que eu tinha passado e que Deus tinha me ajudado a ressignificar e a curar. E através disso, nós pudemos manter esse contato e que por alguns anos foi um pouquinho de longe, mas que depois também, o ano passado, o ano retrasado, se não me falha a memória, nós nos encontramos na escola onde eu estava trabalhando e onde a filha dela estudava. Então é com muito prazer que eu trouxe para conversar, para bater um papo com a gente nesse primeiro Pod Ana, alguém que vai falar da honra aos pais, especificamente ao pai, porque ela é autora de um livro incrível que se chama O Campeão, onde ela trata da honra ao seu querido pai, que já se foi, assim como minha mãe já se foi, mas nós duas vamos aqui bater um papo para mostrar para vocês o quanto é fundamental honrar o pai e a mãe, para que, assim como diz a palavra de Deus, para que os seus dias sejam prolongados na terra que o Senhor te deu. Então, quero muito que vocês aproveitem esse primeiro episódio, aproveitem todos os outros episódios, aproveitem a nossa companhia. E eu trago para vocês com muito prazer, eu apresento a vocês que não conhecem, a minha querida amiga de alguns anos que Deus me presenteou, Lucimara Ribeiro. Lu, muito obrigada por esse momento incrível que eu estou passando na minha vida, por fazer parte da minha vida, sempre em momentos muito especiais. E por isso eu tive a honra de convidar você e a honra maior ainda de você ter aceitado, né? Estar aqui comigo nesse momento que é crucial, é um divisor de águas para mim mesmo, porque eu gerei este momento, né? Eu tenho um grupo terapêutico que se chama Gerando com Ana e eu gerei esse momento, esse Pod Ana, eu gerei tudo isso aqui que Deus tem proporcionado para nós. Então, que esse momento seja muito especial na sua vida também. Te agradeço demais já por ter aceitado e te honro por tudo aquilo que você é, pela grande mulher que eu conheci, pela grande mãe que eu conheci, que é a mãe da Bárbara e do Luiz Guilherme. Luiz Miguel, desculpa, Luiz Miguel. A mãe do Luiz Miguel e a esposa do Fábio. E eu tive momentos que eu presenciei o quanto você é engajada na vida dos seus filhos, principalmente com a Bárbara, que estava estudando na escola lá na época. Então, eu queria que você se apresentasse e trouxesse para nós, nessa tarde, o seu livro, tudo aquilo que está aí dentro, que foi gerado também, eu acredito que por Deus, né? E que possa impactar as pessoas, assim como me impactou. E que a sua amizade é um presente de Deus para mim. Obrigada por esse momento, viu? Obrigada, Ana, obrigada. Bom, primeiramente, apresentar, eu sou a Lucimara Ribeiro,
Eu sou autora do livro O Campeão e coautora do livro Mulheres que Prosperam, onde esse livro juntou várias mulheres para falar realmente cada uma da sua história, né? Mas o ponto principal é o livro que eu fiz para o meu pai, né? E primeiramente eu quero agradecer a Ana. Eu me sinto assim muito honrada de estar aqui com você, de ter recebido esse convite, né, seu. Jamais, em nenhum dos meus sonhos, eu poderia imaginar que eu estaria aqui fazendo esse podcast com você. Então, para mim, realmente é uma alegria e uma honra poder falar de um assunto que queima no meu coração e que eu levei muito a sério, realmente, né? Então, eu queria, assim, deixar a minha gratidão e o meu carinho e falar um pouco, né, sobre o livro, que é onde eu conto a história do meu pai, que ele deixou um livro onde ele não terminou, e quando eu vi, eu falei, não, eu preciso reescrever essa história. Como a Ana gosta de falar, é ressignificar, né? Eu ressignifiquei toda a minha história através do livro que foi contada a história do meu pai, que se chama O Campeão. Então, eu não sei se a Ana ela quer perguntar alguma curiosidade do livro ou sobre o que foi escrito, mas eu queria deixar assim bem claro que para mim não foi fácil. Foi muito difícil, eu demorei 2 anos, né? Eu travei no processo do livro. Então, quem vê acha que foi fácil, não foi fácil. Né? Escrever um livro talvez seja fácil para alguns, ou dependendo da história, mas você falar da sua própria história e falar dos seus pais, da sua, né, dali da sua descendência, é muito difícil. Foi mexido em várias feridas que nem eu sabia que eu tinha, e eu tive que ressignificar cada uma delas. Então, é com muito prazer que eu falo sobre esse livro que está aqui, que eu vou lançar agora uma segunda edição, né? Ele melhorado, com mais conhecimento, com um pouquinho mais de história, onde eu não consegui colocar, né? Porque eu estava numa fase de luto e eu tive que viver o luto, né? Muitas pessoas fogem disso. Eu vivi intensamente o meu luto pelo meu pai e hoje eu consigo reescrever o livro numa segunda edição, muito mais leve e muito mais assim rica, né, em histórias. E é isso, Ana. Legal. Lu, me passa aqui, vamos mostrar. Então, esta foi a primeira edição com essa capa, né? O Campeão. Como se chamava seu pai? É Antônio Nonato. Antônio Nonato. E agora ela repaginou para algo muito mais claro, assim, né? Mais alegre, porque a gente vê que o rosto dele traz alegria, traz a vida, né? E você disse que é o campeão que triunfou nas batalhas da vida. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Então são as duas versões. Esse é o que vai sair agora, né, Lu? Ana, essa foto, ela é dos 50 anos de casado, que quando eles fizeram, e no mesmo ano meu pai faleceu. Então, Nossa. eu conto isso também dentro do livro. É uma história, assim, é uma parte da história bem emocionante, né? Então, eu escolhi essa foto por conta que ele esperou muito por esse momento, né? Dos 50 anos. E outra coisa também que eu gostaria de falar é, assim, o nome que no primeira edição eu coloquei Lucimara Carizato, que é o meu nome de casado, né? Sobrenome. Sim. E aí eu analisando e pensando com calma, eu vi que não fazia sentido, né? Porque eu tinha que usar o sobrenome do meu pai para que eu pudesse honrar realmente a história dele. Sim. Então muitas pessoas vão falar, mas ela está com um sobrenome numa edição e no outro está outro sobrenome. Mas é por conta disso que eu achei que era justo eu usar o sobrenome dele para que eu pudesse também honrar a história dele. Então veja, né? O detalhe, é no detalhe que a gente diz das honras, né? Então começou no detalhe. Claro que ela fez a primeira,
escreveu a história num momento ainda de muita emoção, e o segundo ela entendeu que ele precisava do nome dele aqui também, né? Sim. Muito legal, parabéns, viu, Lu? E eu queria mostrar também para vocês o livro que ela é coautora, Mulheres que Prosperam, Fórmulas de Mulheres Empreendedoras. Lucimara conheci lá no Sebrae, Mulheres Empreendedoras, e eu fiquei muito feliz, a capa é linda, super combinou com o nosso visual aqui, com o nosso cenário. Verdade. Então, muito sucesso neste livro e neste livro do Campeão. Obrigada. Lu, você é incrível, uma mulher empreendedora, e assim como nós, todas mulheres, sempre muito batalhadoras, muito aguerridas, muito fortes. Eu não gosto muito de falar sobre empoderamento feminino, mas de fato é um outro assunto que a gente pode falar uma outra hora, mas de fato as mulheres, elas têm se sobressaído diante de tanta resiliência que a gente tem que ter na vida, para a gente ocupar todos os nossos papéis, né? Nosso papel social, nosso papel de mãe, de empreendedora, de esposa, de tudo aquilo, de profissional, tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, eu vou começar fazendo aí alguns questionamentos em relação ao livro, porque como vocês sabem, vou deixar ele em pezinho aqui um pouco, como vocês sabem, o que eu trago nos meus conteúdos, né, na minha vida, como a Lucimara falou, é sobre ressignificar. Então, eu tenho trabalhado diariamente para tentar ressignificar histórias das pessoas, para que nós possamos caminhar um presente sem muito peso, né? Um presente como presente, aproveitar como presente de Deus mesmo na nossa vida, e que nós possamos ter um futuro próspero e promissor. Não é próspero materialmente falando só, mas é próspero no sentido emocional, né? Nós precisamos auxiliar, nos ajudar a curar as pessoas. Nós precisamos nos ajudar, né? Todos juntos nós chegaremos lá. Então, a mentoria Ressignificar, nossos grupos terapêuticos chegaram nesse momento em que eu entendo que nós podemos unir vários assuntos para mostrar que somos um só, né? Que juntos nós podemos sim, temos as condições de fazer a transformação e a ressignificação das nossas vidas em todas as nossas áreas, né? Mas o ressignificar, no caso da nossa vida pessoal, da nossa vida emocional e até profissional, eu sempre digo que ela inicia lá atrás, no nosso passado. Nós precisamos olhar lá para o passado e compreender qual é a ferida emocional, quais são os traumas que têm impactado na nossa vida lá atrás e que estão trazendo para o presente aquilo que tem muitas vezes paralisado o nosso agir, o nosso dia a dia, a nossa vida num contexto geral. As pessoas andam bem adoecidas e não conseguem sair de alguns ciclos, né? Tem até um livro também que eu gosto muito do pastor Antônio, agora me fugiu o nome dele, mas é Quebrando Ciclos. E é importante a gente entender o que é dos nossos pais, de quem né, veio antes de nós, e honrar tudo aquilo que eles fizeram com muita luta, mas que a gente pode sim, né, fazer um pouco diferente, ter a responsabilidade e assumir a nossa responsabilidade, o nosso papel de pais, para que os nossos filhos assumam seus lugares de filhos, porque hoje a gente vê que muitas vezes tem invertido, né? Os filhos têm mandado dentro de casa, enfim, uma longa história. Mas eu queria entender, então, como começou, né, essa sua história com seu pai, de enxergá-lo como um grande homem, né? Claro que sempre ao lado da mãe, porque a mãe é importante para nos nutrir. Eu sempre falo que a mãe, ela nos nutre, nos capacita emocionalmente, nos dá segurança, para que a gente possa ser levado para a vida pelo pai, através do pai que nos mostra o caminho, né, a seguir. E quando muitas vezes faltam o pai, que isso é a história de muita gente, infelizmente, né, nos dias atuais, inclusive, a gente fica com um ponto falho. Mas aí eu quero deixar uma chave aqui para você que está me ouvindo e me vendo hoje. Quando você descobre a paternidade em Deus, quando você começa a caminhar com Cristo, você entende que não precisa de nenhum pai terreno, de nenhuma mãe terrena,
que você deve sim honrar eles, porque é bíblico, né? Honra o teu pai e tua mãe. Sim. Mas que Deus te faz caminhar, inclusive sobre as águas, né? Exatamente. Então que você, descobrindo a sua paternidade em Deus, todas as suas dores, elas vão ser saradas. Isso você pode ter certeza. Sim. É uma chave que eu deixo para você. Não tem problema se te faltou o seu pai ou sua mãe. Mas se você tem Deus, ele é o pai, o seu pai maior, aquele em que você pode de fato confiar. Com certeza. Né, Lu? Com então me certeza. conta um pouquinho como começou essa história de honra. E lógico que daí você fala tudo aqui. E se tem alguma coisa que marcou muito, muito grandiosamente na sua vida para que você pudesse chegar na autoria desse livro aqui. Sim. Bom, eu sempre fui uma pessoa assim muito espiritualizada, né? Sempre fui uma pessoa de muita fé, então eu sempre levei muito a sério o honrar pai e mãe, alguns princípios, né? Lógico que a gente não segue todos, sou ser humana, eu sou falha, mas eu sempre, assim, eu tinha uma relação com meu pai muito boa, muito bacana, né? E nem sempre foi assim, a gente teve nossos atritos, mas eu entendi que eu poderia relevar várias coisas, né? E quando a gente era pequeno, por exemplo, meu pai era muito bravo, a gente quase não tinha assim uma conversa, era muito mais com a minha mãe, que ela foi uma guerreira também, né? Foi uma mulher que ela segurou várias situações assim, que meu pai ele mudou depois de muitos anos. Né, ele se transformou em outra pessoa. Então, ele escreveu uma parte desse livro e deixou numa gaveta. Ele largou lá, eu não sei o que passou pela cabeça dele e eu nunca vou saber, né? Você agora. até fala no livro isso, Exatamente, né? Eu conto, porque são perguntas que ficarão sem respostas, né? Mas eu nem quero achar resposta, porque eu acho que foi um propósito mesmo de Deus. Quando eu achei esse manuscrito, que está ali com uma máquina de datilografia, e aí eu falei, meu Deus, isso aqui, né? Eu falei para minha mãe, mãe, isso aqui vale ouro. Porque ela questionou que meu pai não tinha deixado nada, assim, financeiramente para nós. E aí, quando eu vi, foi como se Deus estivesse sussurrando no meu ouvido. E eu falei para ela, eu vou reescrever esse livro. E todo mundo riu. Todo mundo riu. Todo mundo riu. Vale ouro mesmo. Todo mundo, sabe, algumas pessoas falaram e aquelas que não falaram olhavam meio assim de canto, desconfiando, né? Ela rasga e se joga fora. Que ia falar, imagina, ela nunca... Mas aí eu comecei a me questionar, eu falei, como que eu posso reescrever essa história do meu pai tem que ser contada, o mundo precisa saber das feridas que ele tinha, sabe? Talvez ele tenha morrido e não tenha realizado o maior sonho da vida dele. E aí eu fiquei me questionando e perguntando para Deus. Eu fazia minhas orações e eu perguntava, Senhor, como que eu posso estar contando essa história e será que eu sou capaz? E eu entendi que Deus falou comigo, sim, você é capaz. Então, todo mundo é capaz. Eu entendi isso, sabe? Foi uma das primeiras feridas que eu curei em mim. Olha. Que eu me achava, nossa, tão autossuficiente, eu me achava que eu podia fazer tudo. Mas eu entendi que não é bem assim. Que você tem que ir na direção de Deus, né? Conforme Deus está ali te direcionando, não é pela sua força, é pela força de Deus. E aí ele foi me conduzindo, foi colocando pessoas no meu caminho onde me ajudaram. Né? Fiz um curso, aí conheci pessoas maravilhosas, aí conheci a Ana, que foi a primeira que fez a edição do livro, né? Que ela tem uma editora, ela mora na Suíça. Então, ela foi uma pessoa maravilhosa, onde ela me ajudou nesse processo. Teve a Brígida, teve várias pessoas. Eu poderia estar uma lista aqui enorme de quantas pessoas que Deus colocou realmente no meu caminho, que eu falava, meu Deus, falei, como que essa pessoa, né, tá me oferecendo uma coisa que eu nem sei se eu mereço. Então, já era outro ponto. De merecimento. Não, merecimento. E aí, Ana, eu
falei, não, eu vou escrever, e aí eu comecei a escrever. E no meio do processo, eu entendi que eu tinha várias feridas que eu tinha que me curar em relação ao meu pai, que eu tinha que perdoar muitas coisas que tinha acontecido lá no passado, quando eu era criança, que, né, veio assim, caindo assim, toda uma ficha na minha cabeça e as lembranças começaram a vir e eu travei. Foi por isso que eu demorei 2 anos para escrever o livro, porque eu travei no meio do processo. As feridas estavam abertas, e né, Lu? aquilo me machucava. Então, a escrita, para mim, ela foi um processo terapêutico. Que incrível. Onde eu fui escrevendo e eu fui colocando aquilo. Aí eu escrevi uma carta para o meu pai, onde eu pedia perdão de várias coisas e dizia que eu perdoava ele. É claro que eu não coloquei, porque é uma coisa particular, né, essa carta. Essa carta eu fiz realmente para curar aquilo que eu sentia em relação às coisas que tinham acontecido. Porque a gente não vê assim uma família bonita, uma família que sorri, mas são famílias que têm as suas histórias e têm as suas feridas. Então, não ache que existe família perfeita, que existe família que não tem discussões, não tem brigas. Sim, só que, além disso, você tem que ter a capacidade de perdoar cada uma dessas pessoas, que foi o que eu fiz com meu pai. Então, eu perdoei várias coisas que eu realmente me magoavam e eu não sabia, porque o tempo passou, eu deixei para lá, aí fui viver minha vida, casei, tive minha família e eu falei, não, eu preciso honrar essa história. Eu preciso aceitar a minha história. Essa era a minha história. Então, o que eu posso dizer assim para as pessoas que vão ouvir ou que estão ouvindo, que não tenha vergonha da sua história. Honre a sua história. Aí você pode pegar e falar assim para mim, Lucimara, mas o meu pai, ele bebe, o meu pai, ele me bate, o meu pai, ele não é um cara legal, o meu pai abusou de mim. São várias histórias que existem, né, que a gente sabe que existem. Infelizmente. O honrar não é você aceitar aquilo de errado que seu pai faz. O honrar é você perdoar também. Então, assim, o perdão, ele não é somente para o outro, ele é para você também. Então, o meu pai errou, mas perdoa. Você pode até não ter um bom relacionamento, o seu pai é um cara que te machuca, te ofende. Perdoe. Perdoe e vá viver a sua vida com a consciência e o coração leve e limpo. Eu perdoei e cada um vai arcar com as suas consequências. Isso é fato. Sim. Né? Então, nosso papel como filha, como filho, é perdoar e honrar. E honrar quer dizer respeitar. Não quer dizer que você tenha que viver a vida, né? Muita gente esquece e vai viver a vida do pai, da mãe. Eu gosto muito dessa palavra que você fala, ressignificar. Que a nossa vida, ela sempre é um constante ressignificação de várias coisas, né? É toda uma história que você tem desde quando você está lá no útero da sua mãe e aí você vem tendo uma história. Então vai acontecer várias coisas, porque nem tudo vai ser fácil. Vai ter as coisas difíceis que vai te fortalecer. E fortaleceu a minha relação com meu pai. Meu pai se tornou realmente meu verdadeiro amigo. Então, quando eu perdi o meu pai, e Deus chamou ele, eu fiquei muito triste porque eu falei, eu estou perdendo meu amigo. Então, assim, foi difícil, eu vivi o luto, tem pessoas que não conseguem, sabe? Passar por isso e aceitar. Porque no começo também eu questionava, meu Deus, por quê? Depois de tanto sofrimento, depois de tanta luta, que meu pai ficou doente, meu pai ficou internado, e por que o senhor me levou ele embora? Eu perguntava, sabe? Mas eu estava errada, porque eu não tinha que perguntar o porquê. É o para quê, o que o senhor quer me ensinar com isso? Que incrível. Entende? Então, foi assim, esse foi assim o começo de tudo, como eu cheguei no livro
E também eu acredito, Ana, assim, que não, tipo, eu não tenho parte nisso. Foi Deus que colocou realmente no meu coração e ardeu e eu fui até o final e eu falei, não, eu vou reescrever e tá aqui, né? E aí eu melhorei o livro, quer dizer. É, Então, pode ver que a tem muita capa, coisa ainda para contar, né, Lu? sim, Cadê a. Eu a quero. capa, ó, esse daí é só uma capa. Ah, só a capa, tá. Porque eu ainda vou. Esse aqui é o É o livro livro. Eu quero mostrar primeiro. para o pessoal ver se dá para ver, mas eu quero mostrar aqui, ó. O pai dela tinha uns manuscritos. Foi da onde tudo começou, Esse né, Lu? daí é a cardeneta da minha avó, que minha avó tinha uma cardenetinha, que na época eu Como se fosse acho um que. diário? E ela colocava ali todos os nascimentos de todos os filhos, Uhum. e o dia que eles nasceram, tudo. E por que que o livro se chama Campeão? Porque o meu pai, ele foi um lutador de boxe, né? O sonho dele era ter continuado, mas por conta da minha avó, que não queria também, eu conto isso no livro, ele Várias acabou passagens. não seguindo. Então, para você ver, assim, às vezes o filho, a filha, ela segue ali o sonho do pai e da mãe e ela esquece que ela pode realizar o sonho dela. E isso não quer dizer que você vai desonrar seu pai e sua mãe, né? Esse é o manuscrito. Na verdade, Esse não é é. manuscrito, estava datilografado. Isso. Datilografado. Então, veja, né? Da onde surgiu uma história de honra. E o mais importante que eu achei dessa sua história, porque eu nunca tinha conversado com a Uhum. Lucimara sobre, foi o processo terapêutico que você passou, Sim. né? Escrevendo esse livro. Quantas feridas emocionais você precisou curar em você para você conseguir honrar seu pai, Sim. né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, Lu, porque isso para mim, eu até me emocionei, porque como eu não tinha conversado com ela sobre, ela falou tudo aquilo que eu falo sempre. Às vezes Deus nos põe numa condição que a gente vai fazer alguma coisa que vai ser para o futuro, alguma coisa que a gente vai realizar, mas é como eu sempre vou linkar as coisas que eu vou falar aqui com a palavra de Deus, né? Com as Uhum. passagens, porque era isso que Jesus nos mostrava, né? Através das parábolas. É como a mulher do fluxo de sangue. Ele poderia ter curado o filho de Jairo da Uhum. onde ele estava, Sim. mas ele foi lá, porque no caminho ela encontrou e a curou. Uhum. Então eu queria que você me contasse pra gente um pouquinho, Lu, como foi significativo para você curar e conseguir, porque daí eu entendo que você ressignificou sua história com seu pai, e não só com seu pai, Uhum. uma história de vida, né? Também com a mãe e tudo mais. Sim. E se você identificou, como eu sempre falo, alguma coisa que você poderia curar, né? Para não permitir que seus filhos passassem por isso também. Sim. Né? Essa parte que eu falo, muitas pessoas falam, mas curou como? Você é a mesma pessoa. Não, eu sei que eu, assim, interiormente, eu não sou a mesma pessoa de quando eu comecei a escrever. Eu comecei a pensar, assim, como eu posso fazer diferente com os meus filhos. O que a minha mãe ou meu pai fez para mim lá atrás, que eu achei, que me magoou, que me feriu, que eu achei que era errado, porque para eles estavam fazendo certo. A gente também tem que ter essa consciência, porque às vezes o seu pai, sua mãe, ele briga com você por alguma coisa, às vezes excede um pouco, porque somos seres humanos, e o seu pai, sua mãe às vezes gritou, falou um palavrão, ou te bateu, e aí você fica com raiva, meu pai e minha mãe não gostam de mim. A gente tem esses pensamentos. Então, eu comecei a pensar como eu posso fazer diferente com os meus filhos. Sim. Como que eu posso não fazer aquilo que eu achava que era errado, né? Com meu pai, que a minha mãe fez, que eu acho que não era legal. Então, eu comecei a fazer isso com os meus filhos. Né? Eu comecei a estar mais próximos deles e aquilo que lá atrás, que é uma coisa que eu gosto muito de contar, que quando minha mãe foi trabalhar, eu tinha 8 anos. Uhum. E aí eu cuidava do meu irmão pequeno e o meu irmão mais velho também. Era criança cuidando de criança. Né? Então, isso para minha mãe era uma dor, porque eu vi minha mãe várias vezes sair para trabalhar chorando.
Então, assim, a gente pensa do nosso lado. Tipo, essa dor eu tenho que curar. E a dor dela, quem curou? É. Sabe? Então, atrás de toda uma história de uma família, existem várias dores. Porque não é só a sua dor. A gente é muito egoísta. Sim. A gente pensa na nossa dor. E aí eu fui ressignificando nesse ponto. Né? Eu falei, com a minha filha eu posso agir dessa forma, com a minha filha eu posso falar dessa forma, com meu filho eu posso agir dessa forma e falar dessa forma. E quando eu vejo que eu agi de forma errada, eu procuro sempre pedir desculpas, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter essa humildade. Porque tem muito pai e mãe que ia falar, eu não vou pedir desculpa porque eu sou autoridade. É. Entende? E assim, eu sei que o honrar o pai e mãe é você estar honrando Deus. Então, se você desonra o seu pai e sua mãe, você está desonrando Deus. Então, isso é muito sério, sabe? Muitas pessoas acham assim, porque a minha vida nada dá certo, tudo dá errado. Mas você já parou para pôr a mão na consciência e pensar o que você está fazendo para o seu pai e sua mãe? É aí que mora o segredo, né? Então, assim, são detalhes, igual você falou, é nos pequenos detalhes. E não é só um detalhe de um livro, é o detalhe da vida da gente também. Sim. Você abraça seu pai, você beija seu pai, sua mãe, você fala um bom dia, um eu te amo. E eu ensinei isso para os meus filhos, fazerem com o pai. O pai deles assim, é uma pessoa carinhosa, tudo, só que ele foi criado dessa forma. Então, assim, um abraço fica sem graça, um beijo fica sem graça, mas é uma questão de hábito. Se todos os dias você fizer isso com seu pai, vai chegar uma hora que ele não vai resistir, ele não vai ter aquela repulsa assim, falar, não, eu... Né? Tem porque cada um dá o que tem, né, Lu? Exatamente. Não dá o que recebeu. Exatamente. Se ele não tem, ele não recebeu. Mas ele pode ter. Ele pode aprender a receber e também dar. Exatamente. E a pessoa muda, né? Então, e o meu pai, ele era uma pessoa assim muito, apesar de ser assim muito bravo, assim muito enérgico, o meu pai era uma pessoa elegante, era uma pessoa carinhosa no jeito dele, sabe? Ele tinha datas, ele levava café da manhã pra gente na cama, sabe? Ele era muito de dar flores. Que legal. E quem conhecia ele, assim, via que ele era bravo, falava, não acredito que seu pai faz isso. Então, assim, só que demorou uns anos para o meu pai entender que ele precisava mudar, que ele precisava agir diferente, falar diferente, entendeu? Ser menos, assim, às vezes ele gritava, né? E de uns anos antes dele morrer, que não, assim, não foi muito tempo, ele começou a mudar muito o jeito dele. Mas por quê? Porque também ele ressignificou muitas coisas. Né? Ou tarde ou não, isso não importa. Sim. Né? Porque eu acho que nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde, sabe? Às vezes a pessoa fala, mas eu já tô velha para fazer essas coisas. Mas eu tô... Não, nunca é tarde. Porque quando a gente vai embora desse mundão, o que você quer deixar? Qual é o legado que você quer deixar para as pessoas que amam você e que vai lembrar de você? Entende? Sim. Então, assim, as coisas que você conquistar aqui, elas vão ser esquecidas. Agora, as memórias que você deixar, as lembranças que você tiver ali, os momentos, nos detalhes que você tiver, vai ser guardado para o resto da vida, porque está no coração, está aqui dentro. Então, você vai carregar com você. Né? Então, assim, eu tenho memórias do meu pai, de quando a gente era criança, ele fazia passeios, mesmo não podendo, não tendo dinheiro, assim, suficiente, sobrando, ele fazia passeios com a gente de sentar numa pracinha e ficar brincando, ele ficava olhando a gente brincar. E é inesquecível. Sabe? Né? Então, assim, eu tenho 52 anos, eu lembro de coisas assim que o meu irmão mais velho fala, nossa, mas você lembra disso? Lembro. Nitidamente, sabe? né? E são memórias, assim, meu pai levava a gente para ver aviãozinho, que o pessoal ficava com os aviãozinhos, assim, e a gente sabia que não podia ter um avião daquele,
porque era muito caro. caro. Mas meu pai levava. Então, assim, são memórias, que é o que você vai carregar. Então, cara, não importa se você você é jovem ou se você é velho, começa agora, É, sabe? Ah, mas meu pai nunca me abraçou. Beija você, abraça você, sabe? é, Coloca um bilhetinho lá, se tem vergonha, escreve lá. Pai, mãe, eu te amo. E coloca lá na carteira, na bolsa dele, dentro da gaveta, é. sabe? Às vezes Surpreende, é né? difícil para a pessoa assim. Eu sei que é um processo Sim, muito difícil para é, você começar a fazer. Mas são essas pequenas coisas que vai te ajudando. Porque se você fizer um bilhetinho, colocou ali na gaveta, a pessoa já fala, nossa, é, sabe? Já vai surpreender. E aí você vai se acostumando com aquilo. E é, cada dia mais você vai fazendo mais e melhor. é. Vai aprimorando, né? E aí você traz a harmonia para dentro do lar, né? Sim. E eu tenho uma chave para você que está ouvindo a gente, que para você começar um processo de ressignificação dessa honra, desse pai e dessa mãe que às vezes parece que é meio difícil, porque tem histórias e histórias. Basta você olhar para o seu pai e para sua mãe como uma pessoa comum. Somos todos seres humanos falíveis, né? Passível de erro e de acerto. E que muitas vezes a gente erra tentando acertar. Então, o que ela falou, que o pai e a mãe às vezes erraram porque não tinham mais estrutura, né, Lu, para dar aquilo. Mas a nossa chave é essa. São seres humanos e que a gente nunca esqueça disso, porque quando a gente se torna pai e mãe, Uhum. é que a gente começa a entender e dar valor em todo o processo da maternidade e da paternidade, né, Lu? É. E assim, a gente não pode esperar a pessoa não estar mais aqui. Isso é muito É, doloroso, sabe? Que várias coisas, assim, por mais que eu tenha aproveitado o meu pai, né, aqui comigo e fiz o que eu pude quando ele precisou, mas assim, eu ainda acho que eu deveria ter feito mais. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter abraçado mais, eu poderia ter passeado mais com ele, ter conversado mais. Então a gente sempre vai achar que poderia ter um pouco mais, né? E às vezes a gente não tem todo esse tempo. é, Então a gente tem que procurar refletir, né? Quanto de tempo você tem, você não sabe. A gente nunca nem sabe, sabe. nós não sabemos o Então, momento. assim, da mesma forma que foi o meu pai, poderia ter sido eu primeiro, né? Então, eu acho que tudo que acontece não é por acaso. É difícil, é muito difícil você lidar assim com a perca da pessoa. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, É. sabe? Eu falo isso, inclusive, Falar é sempre muito bom. porque o meu esposo também, porque assim, eu perdi meu pai num ano, né? Antes de completar um ano, eu perdi meu sogro, que era um pai para mim também. Nossa, Então, assim, o meu marido sofreu muito mais, e eu acho que ainda sofre muito mais que eu, porque não soube lidar, né, com essa dor, sim, que são dores que é muito difícil. Quando você perde um filho, um pai, uma mãe, uma pessoa que você ama muito, é muito difícil você lidar com essa dor. Você fala, e aí, o que eu faço? Eu olhava para Deus assim, eu falava, meu Deus, e aí, o que eu faço com a minha dor? é. Sabe? Como que eu faço? Como que eu vou viver sem meu pai? Rasga o peito, né? Eu fazia essas perguntas, mas não. Eu falo, peraí, existem pessoas que precisam de você aqui. Né? A minha mãe ficou aqui, meus irmãos, meus filhos, meu marido. Eu tenho uma vida aqui. E aí eu paro e penso, eu falo, será que meu pai ia gostar de ver que tipo, eu parei a minha vida porque ele foi embora? Então é uma forma de honrar também, Sim. né? Como ele gostaria que eu vivesse, Uhum. como os princípios e os valores que ele me deu, né? O É, que ele gostaria que eu fizesse? Que eu desse continuidade, que eu melhorasse. Então, isso me traz um conforto. Quando eu paro e penso dessa forma, né? Me traz, assim, uma paz. Eu falo, bom, ele foi no momento que ele tinha que ir, eu não tenho que questionar Deus, porque eu não sou dona de nada nem de ninguém.
a morte não é da minha conta. E aí eu comecei a pensar, mas tudo isso através do quê? Da escrita, que me fez super bem. Então, assim, se você não quer fazer uma terapia, faça uma escrita terapêutica. Faça alguma coisa que você consiga exalar tudo aquilo que está lá dentro, porque você tem que colocar para fora, sabe? Então, eu acho que é muito bacana esse trabalho que você está fazendo, Ana, porque é um trabalho que vai ajudar muitas pessoas, muitas, porque a pessoa não tem ideia da dor que ela tem até ela entrar numa terapia ou num grupo terapêutico, que ela fala, meu Deus, eu tenho essa dor. E ela ouvir a dor do outro, ela fala, mas eu também tenho essa dor. E você se identificar e a história do outro ajudar a sua história. Então, eu acho que você deu um passo assim maravilhoso, né, de ter feito essa transição de carreira, que eu acredito que para você foi bem difícil, né? Difícil. Essa transição. Mas eu acho que você acertou e, assim, vai ajudar muitas pessoas. Assim como me ajudou, né? Assim... Que a gente acaba se conectando com as pessoas que são da nossa caminhada, né? Eu falei isso pro Kevin, nosso parceiro aqui que está ajudando a gente, que eu pedi a Deus para trazer para perto de mim as pessoas que são da minha caminhada. E aí, Lu, eu vou falar para as pessoas que, muitas vezes, como você falou, as pessoas, elas não acham que tem alguma ferida. Mas se a gente se colocar num lugar, numa posição de vulnerabilidade, que ninguém quer ser vulnerável, e vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, né? Exatamente. A gente começa a enxergar. Por que eu grito demais? Por que eu perco a paciência? Por que eu sou explosiva? Por que eu não tolero nada? Por que eu não aguento ninguém? Por que eu brigo a toda hora? Por que eu tenho vícios? Por que eu não consigo sair desses vícios? Porque tantos porquês que acontecem na nossa vida diária e que a gente não se dá conta pela correria do dia a dia, as nossas dores estão incutidas nas nossas feridas. Então, quando existe uma explosão, existe um temperamento mais difícil, que a gente fala, ela é temperamental, tem dor ali. A gente precisa estar atentos. E quando a gente começa um processo de autoconhecimento, ainda que você entre num grupo terapêutico, numa terapia, como você falou, procure ajuda, né? Você fala assim, eu não tenho problema nenhum, mas eu quero um pouquinho. Ali você vai descobrir tanta coisa, e isso é muito importante, né? Então, o que a Lucimara disse é isso, a gente precisa, sim, procurar ajuda dos que estão no nosso entorno e lembrar, principalmente, que o maior grupo terapêutico, para mim, é a nossa casa. Sim. Se eu não tenho paciência em casa, se eu trato todo mundo mal. Eu sempre brinco até que se eu coloco as melhores louças para os de fora e não coloco para os de dentro, tem um significado. Eu falo isso no livro também. Fala, Lu. Falo. Olha que incrível. Eu falo, porque assim, meu pai me ensinou a importância da mesa. Olha. Sabe, isso eu dou muito valor e eu amo estar na mesa. É o lugar da mesa. É o lugar onde você compartilha os dias difíceis, os dias alegres, as suas dores, os seus questionamentos. Meu dia não foi legal, sabe? Na mesa não pode ter celular. Então, sabe, hoje em dia cada um gente... senta na mesa, mas com o celular na mão. E aí não tá ali, né? Exatamente, sabe? Teve pessoas que ficou assim, horrorizadas de falar, meu filho vai fazer 14 anos, meu filho não tem Instagram. Falei, como assim? Seu filho não tem Instagram? Não tem Instagram. Sabe? Ele precisa desse Instagram? Entende? Então, assim, é lógico que ele é adolescente, ele vive pedindo e tal, mas são coisas que a gente tem que ter cuidado. A gente tem que olhar com carinho. Né? Muitos jovens estão se perdendo por aí, porque você não está tendo o carinho, o cuidado no olhar ali. Porque, às vezes, seu filho está lá no quarto, ele está precisando de ajuda, e você não sabe. Né? Essa era uma pergunta que eu ia te fazer agora, então a gente vai entrar nela. Mas antes de perguntar e de você continuar nisso, Lu, eu queria só
finalizar essa questão nossa adulta, que Uhum. nós estamos aqui enquanto adultos e somos os adultos dessa história, desta geração. Sim. Então, nós precisamos, como a Lucimara fez, como eu fiz e muita gente faz, se terapeutizar, sim, se curar emocionalmente, procurar um apoio espiritual, para que a gente possa nos colocar no nosso lugar de adultos, Uhum. nosso lugar de filhos, né? Uhum. Para que os nossos filhos consigam ocupar os seus lugares de filhos. Exatamente. E eu ia entrar nesse assunto dos filhos, porque nós, como adultos, temos que ser os responsáveis por tudo isso, né? Por marcar essa geração que não terá mais o peso, a mochilinha pesada do peso do passado, da história dos nossos pais, que nós já honramos aqui, né? E que já honramos na nossa vida. E que saber que daqui para frente os nossos filhos não terão essas dores, né? Nós nos curamos para que eles não carreguem os nossos pesos. Então, somos os Exatamente. adultos responsáveis. E que, infelizmente, tem faltado muito, né, no Sim. nosso dia a dia. Porque a gente vê que a gente está vivendo uma geração de filhos órfãos de pais vivos. É uma expressão muito triste, muito Sim. difícil de falar e de ouvir. Mas eu acompanhei a Lucimara na escola onde eu trabalhava com a filha dela. E o como ela se engajava com os amigos da filha dela, para saber com quem estava, gostava de estar na casa. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, né, depois que você falou dessa sua cura, dessa sua honra, como você passa isso para os seus filhos. E o mais legal que eu acho, eu admiro, porque eu também sou uma mãe assim, eu quero eles perto, quero eles agarrados ali, né, embaixo da nossa asa, para a gente participar disso, porque é um momento que não volta mais. E como você lida com isso? Porque a Bárbara é uma linda, né? Ela super, ela trata a gente como amiga, assim, né? Na mesma idade, porque tem jovem que não quer nem saber falar, aquela tiazinha ali, não quero papo. Ela é incrível, um beijo, Bárbara, saudade dela. E como você lida com isso, né? Entre eles ali, porque a gente é uma rede de apoio para os amigos dos nossos Sim. filhos, né, Lu? Sim, assim, que a gente acaba vendo muitas coisas, a gente acaba ficando triste de ver. Mas eu vou tocar num ponto que você gosta de falar, que é em relação à palavra. Sim. Nós devemos encaminhar os nossos filhos em Deus. É o primeiro ponto. Tá? Muitas vezes eu levava meus filhos na igreja, eu sou de uma família católica, né? Eu já conheci outras igrejas, tudo, mas nós viemos de uma família católica. Então, muitas vezes, eu levava os meus filhos de manhã, assim, na igreja. Eu gosto de bem cedo começar o meu dia mesmo, para depois aproveitar As o primícias, restante. né? E aí eu levava e eu escutava críticas de várias pessoas. Mas para quê? Não tem necessidade de levar, eles estão com sono, deixa dormir. E hoje eu vejo a minha filha engajada na igreja, trabalhando com outros jovens. Eu chego a me emocionar, porque eu falo, para mim mesma, eu falo, valeu a pena. Sabe? Foi difícil? Para mim também foi difícil, porque muitas vezes eu também não queria ir. Eu queria ficar dormindo, ou eu queria passear, eu queria fazer outras coisas. E eu ia, porque eu queria ensinar para os meus filhos que eles podem não ter ninguém. Eles vão conseguir fazer tudo o que eles quiserem e o que eles puderem fazer. Só que se eles não tiverem Deus, eles não vão conseguir o que eles querem. Eles não vão conseguir prosperar, eles não vão conseguir, sabe? Não vai. Porque a gente sem Deus não é nada. Então, assim, a minha maior preocupação era essa, encaminhar os meus filhos em direção a Deus e que eles pudessem olhar para o outro, um ser humano, sabe, com respeito, com amor. Então, não importa se a tia da limpeza. A tia da limpeza tem nome, eu falava isso para eles. Ela não é a tia da limpeza, ela tem nome. Ela tem família e ela está lá trabalhando para sustentar a família dela. Então, tem que tratar com respeito. Sabe? A diretora, o amiguinho do lado, seja quem for. Respeito, em primeiro lugar. Sabe? Eu acho que você tem que olhar para o outro como se você estivesse olhando para você. Porque o outro é você. Sim. Porque se Deus é imagem e semelhança, então você
para mim é Deus, eu para você sou Deus e o outro e o outro. Então, se a gente tiver esse olhar, a gente vai tomar um certo cuidado para não ferir o outro, para não magoar, para não desonrar, porque a honra também não é só o pai e a mãe. A honra também a gente dá ao outro. Sim. Ah, mas ele não merece. Quem é você para dizer que ele não merece? Você também não merece. Sabe? Então, assim, as pessoas são rápidas em apontar o dedo e a criticar. Ah, mas o outro falou mal de mim. O outro... E daí? Você sabe quem você é em Deus. Você não precisa se magoar por causa disso. E eu sempre falava isso para os meus filhos. Então, assim, eu sempre procurei estar junto deles e ser amiga dos filhos, dos amigos deles, porque eu falava, meu Deus, se a minha filha ou meu filho for por um lado, por um caminho errado, com uma pessoa que não segue os mesmos princípios e valores que a minha família, ela pode desviar, ela pode ir por um caminho que não vai ser legal. E aí, como eu vou resgatar minha filha? É mais difícil. Sabe? Que tem muitos pais e muitas mães que estão tentando resgatar seus filhos, mas porque alguma coisa aconteceu lá atrás. Ah, mas eu fiz tudo certinho e meu filho foi para um lado errado. Será? Sabe, a gente tem que ter essa consciência e refletir. O que eu não fiz? Não é o que eu fiz. Porque a gente sempre faz querendo acertar. A gente nunca vai fazer, eu acho que um pai e uma mãe, eu acredito, que nunca vai fazer para um filho querendo errar. É sempre querendo acertar. Né? Mas sempre eu toco nessa tecla. Somos falhos. Eu vou errar como você já errou com seus filhos, eu errei com os meus filhos, mas a gente pode consertar. Você pode fazer melhor, você pode melhorar. Entendeu? Errar não é coisa do outro mundo, mas permanecer no erro, sim. Então, era essa a minha preocupação. E aí, quando eles começaram ali aquela vida de escola, e eu com as crianças ali, crianças, são adolescentes, né? Adolescentes. E eu comecei, tipo, a engajar com eles. E olhar para eles realmente como um ser humano, sabe? Eu olho para os amiguinhos, assim, da minha filha, do meu filho, e eu quero entender qual é a sua história, sabe? E o que você passa na sua casa? E aí, tá tudo bem com você? Eu procuro perguntar para eles, saber como que tá, como que não tá. Porque tem muitos deles que têm dores que contam para mim. Então. Sabe? Eles contam. Então, você fala, meu Deus, tipo assim, eu sou, tipo, perto deles, eu sou idosa. Eu falo, e eles... eles conversam, né? Aí, às vezes, minha filha vai sair, eles falam assim, sua mãe não for, você não precisa ir, só sua mãe. Então, eu acho legal essa relação. A gente não precisa ser tão enérgica. É lógico que eu falo, sem bagunça, e quando tem que chamar atenção, eu vou chamar atenção, mas com amor. Eu acho que você não precisa ser tão, assim, como era minha mãe e meu pai, assim, quando eu era pequena, sabe? Tipo, eles eram bravos. Né? Não pode, não vai e tal, e, né, aquela... Mas porque, igual você falou, cada um dá aquilo que tem, né? O seu coração, ele vai transbordar aquilo que tem dentro. Então, não condeno, assim, eles não faziam na minha cabeça hoje, eles nunca fizeram por mal. E sempre foi tentando acertar e tentando me corrigir e querendo que eu fosse a melhor pessoa. Né? Se tivesse orgulho. Quando eu tivesse adulta, é o que eu penso hoje. E a mesma coisa que eu penso dos meus filhos. Eu quero que amanhã ou depois eu possa olhar e falar, nossa, minha filha é uma grande mulher, meu filho é um grande homem, sabe? Dentro com as suas responsabilidades. Então, assim, hoje eu vejo, assim, a responsabilidade que eles têm, assim, eu falo, meu Deus. Às vezes tem mais que eu. Coisas que a gente nunca passou, né? E eles ensinam, né? Eles ensinam muito pra gente. Então a gente tem que ter essa humildade, sabe, Ana? De aprender com eles também. Porque muitos pais e mães, eles não gostam, assim, de falar, mas o meu filho, minha filha vai ensinar. Só quer impor, né?
Exatamente. Na verdade, ter autoridade diante dos filhos ou de qualquer outra Uhum. pessoa é autoridade no sentido do conhecimento, da troca, né? Sim. De saber o que você está Uhum. falando. Porque hoje em dia, até papagaio fala, né? O ditado. Hoje em dia tem tantas vozes falando tanta coisa, Sim. mas você tem que ter convicção daquilo que você está falando. Então, Uhum. a autoridade diante dos filhos, para mim, é isso. Saber que é pai e mãe, que deve honrar sim, mas essa troca ela vai existir. E precisa existir hoje, porque como você falou, às vezes está dentro do quarto, nem tá ali, né? Ele tá lá enfiado no videogame, no celular, em outro lugar. E que depois você não Exatamente. consegue resgatar. O mundo da internet, ele é perigoso. Perigoso. Muito E o que a gente perigoso. tem mais visto hoje é que a tela é o maior método de abandono, Sim. principalmente dos filhos, né, em relação os pais aos filhos, mas também a gente vê já em relação aos próprios casais, né? Sim. Infelizmente, tá ali um do lado do outro, mas cada um tá num lugar, Não, né? e é assim, as redes sociais, vamos dizer assim, internet, ela é um motivo de muitas separações também, Sim, né? De muitos casais que se deixam levar ali por aquelas coisas que estão ali dentro, né? É uma ilusão, vamos dizer assim, é um mundo que você tem que tomar muito cuidado, tem que ter um discernimento, porque senão você acha que tudo é verdade, sim, sabe? Porque as pessoas não vão mostrar ali nas redes sociais a parte ruim. Geralmente elas vão mostrar a parte boa. Aí a pessoa ela fala, pô, mas por que minha vida não é desse jeito? Aí entra numa frustração, tipo, achando que minha vida nunca dá certo, porque na minha vida não acontece. Mas não é. Sabe, a pessoa que tá ali te mostrando, às vezes a pessoa alugou um puta de um carrão para mostrar na ou tá pagando um internet. carnê, né? Exatamente. Sabe? Aí vai lá, aluga uma mansão na favela e mostra lá só para fazer um vídeo. A gente Não conhece sabe. várias coisas. Então, assim, você tá vendo aquilo ali, mas você não sabe da realidade. Então, as pessoas, elas não estão conseguindo discernir o que é realidade do que é sonho, do que é ilusão. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E os jovens, que esse negócio de internet, redes sociais, muitas meninas que a gente vê e não falam, que porque vê a outra lá com um corpinho bonitinho, ela acha que é um padrão que ela tem que ter também, e ela acaba entrando em depressão, com neuroxia, e você não sabe. Você não sabe, seu filho está ali dentro do quarto, em sofrimento, pedindo socorro. E Então, você não o que eu sempre procuro ver, Ana, é assim, você olhar nos olhos, porque os olhos, ele é o espelho da alma. Muitas vezes você olha para a pessoa e você vê no olhar dela, ela está te pedindo socorro. É um olhar triste, por mais que ela esteja sorrindo. Então, assim, eu conheço várias pessoas que quando eu olho assim, meu Deus, essa pessoa, ela tá com alguma coisa que eu não sei o que é. Porque as pessoas não olham mais para as outras. E aí tem vergonha de pedir ajuda, né? Esse é um ponto muito importante que a gente precisa compartilhar, porque as pessoas, por essa vida de ilusão, essa vida ilusória, essa vida de falta de realidade, acham que tudo é perfeito, né? Então, elas têm receio de pedir ajuda e se mostrar fraca, né? Se mostrar impotente, incapaz, inferior. E a minha luta, e a luta da Lucimara, e de tantos outros profissionais da ajuda, é fazer com que nós, eu sempre vou bater nessa tecla, porque nós somos os adultos do momento, nós somos os adultos da história. Nós precisamos parar sim e olhar para esses jovens, para essas crianças e adolescentes que têm sofrido abuso de tudo que é maneira. Depois que eu trabalhei nessa escola e já advindo de uma família de escola, a gente sabe e conhece muitas histórias tristes. E recentemente eu fiz uma palestra lá naquela escola e eu falei para as meninas, para o pessoal, eu falei, olha, daqui vocês vão chegar em casa, os pais de vocês, né, a mãe de vocês já vai ter feito a comida e tal, não sei o quê. A gente sabe que não é muito a realidade porque as mulheres trabalham, mas muita gente falou assim, que comida? É iFood. É só iFood que tem lá em casa. Imagina, minha mãe não faz nada. Ela chega e deita no sofá e fica no celular. Enfim, tem reclamações de todos os lados.
mas a gente não pode julgar, né? O movimento que eu faço de ressignificação de história é sempre olhar lá atrás o que está machucando para curar. E a gente não busca culpados, porque eles não existem. Cada um foi responsável pela sua parte na história. Mas que nós, adultos, precisamos sim de um olhar cauteloso, um olhar com cuidado desses nossos jovens, dessas crianças que são o nosso futuro, né? São o futuro da nossa nação, o futuro, a perpetuação, né, de Deus aqui nessa terra, da palavra que Ele deixou para nós. Então, nós precisamos olhar para eles com cuidado, porque eles estão pedindo socorro na nossa cara e nós não estamos percebendo. Exatamente. Né? Então, assim, acha que dá um brinquedo novo vai suprir, acho que um celular novo vai suprir, né? Eu vejo na minha área do direito que principalmente pais quando se separam, né? Os pais que ficam mais longe das crianças, eles suprem com bens materiais. Imagina, o pai dá um iPhone top das galáxias pro filho de 14 anos. Mas e a presença? Não existe, né? E estar ao lado, levando para a vida, que é o fundamental. Não tem. E aí ele acha que ele está dando, né, todo o apoio emocional para aquela criança, dando os bens materiais. E quando essa criança recebe esse celular, ela vai estar entrando num mundo, num lugar que talvez seja sem volta. Sem volta, verdade. Então, muito pior do que haver a ruptura, né, do casal, porque não existe ex-pais, existe ex, né, marido e mulher, mas ex-filhos não existem. Eu permito que os meus filhos adentrem numa seara que é obscura, né? Que é a rede social, que é a internet. Então, quanto de prejuízo a gente tem nessa geração que nós precisamos, e eu tenho certeza que nós, né, nesse movimento agora, em tantos outros movimentos que nós já fizemos e que tanta gente está engajado, nós vamos conseguir tirar esses jovens, essas crianças dessa posição, torná-los protagonistas de sua própria história, fazerem adultos, né, fortes, resilientes, capazes de se frustrar, de se entristecer, de receber um não e saírem dessa situação sem deprimir, né, sem se sentir inferiorizado ou magoado. E o que eu quero deixar também uma outra chave para vocês que estão ouvindo, né, Lu? A gente sempre fala porque são tópicos que a gente guarda para a vida. É que o processo ressignificar é entender que basta você dizer não para o que passou. Daqui para frente você já reconheceu. Então, basta uma ação, uma compreensão e uma ação. Mas essa ação tem que estar acompanhada de intencionalidade, porque sem intenção não existe ação. Ela vai ficar paralisada. Você vai compreender, mas não vai agir. Então, se você for intencional naquilo que você está falando, olha hoje para o teu conflito, para o teu filho, né, para a tua família, para o teu casamento, para o teu relacionamento. E enxergue aquilo que está te causando o mal, né, um sofrimento hoje. E faz esse movimento. Compreenda o que está acontecendo, seja intencional com as pessoas e principalmente com Deus. Entrega na mão de Deus, né? Eu falo sempre, entrega no altar, que Ele é o que é poderoso e capaz de mudar a nossa história. Nós somos fracos, pobres, pecadores, falidos. Eu falo que o ser humano deu ruim. Deu não ruim. É, Lu? Deu ruim. Mas assim, Ana, e você falando, eu acho que vale também dizer aqui que muitas vezes você acha que o problema está no outro. E basta que você mude para que o outro mude. Então, assim, existem várias histórias infinitas histórias que a gente pode ficar contando aqui, né? Que a mudança ela tem que partir de você. Porque você teve a consciência que não está legal. Então, peraí, o que eu posso fazer? Aonde eu posso mudar e melhorar para que o resto também melhore? Porque quando a pessoa ali de dentro da sua casa, ela começa a observar que você está tendo algum tipo de mudança, ela automaticamente ela vai mudar também. Porque o ser humano, ele é assim, ele é influenciável. Então, a partir do momento, você fala, mas por que minha mãe está cozinhando, né? Que nem você falou, o fato, porque
cozinhar é um ato de amor. Então, assim, faça desse momento um momento prazeroso. Onde você chama o filho, a filha, o marido, cada um vai ajudar, descasca uma cebola, descasca uma batata, cada um faz uma coisa e aquilo se torna uma coisa prazerosa. Sabe? Se todo mundo ali... E aí tem que partir de alguém. Senão não vai acontecer. Exatamente, tem que partir. Ação, né? Hoje vamos fazer um caldo. Então, cada um pega um negócio, cada um faz. Mas eu não sei fazer, mas a internet está aí. Então, a internet tem que servir também para coisa boa. Né? A gente tem que saber usar isso ao nosso favor, não contra. Sim. Então, a internet, ela é boa. Porque às vezes a gente está falando aqui, mas porque todo mundo está na internet, todo mundo faz dinheiro na internet, todo mundo isso na internet. A internet, ela é boa, desde que você saiba usá-la. Né? A internet, tem os dois lados. Você pode usar para o bem ou para o mal. Aí tudo vai depender de quem está conduzindo. É a mesma coisa que você pegar um carro. Vai depender de quem está conduzindo o carro. Né? Se você pegar um carro e dirigir bêbado, você vai matar alguém, você vai bater o carro, vai acontecer alguma coisa. Então, a internet é assim. É você que conduz ela, é você que manda nela, não é ela que manda em ela você. Não vai ali e aparece do nada, né? Quando você não quer. Então, assim, a partir do momento que a pessoa, ela entende que tipo, eu posso mudar, puxar a responsabilidade, a gente tem que ser autorresponsável. E isso é importante também, as pessoas não querem olhar para a sua dor. Elas não falam porque elas não querem se confrontar. Porque assim, eu sei que eu tenho, no fundo eu sei que eu tenho essa dor. Aí ela evita de falar, ela evita de procurar ajuda. Então, é uma coisa que depende de você, somente de você. E eu lembrei de uma frase que fala, quando Paulo fala de Pedro, conheço mais de Paulo do que de Pedro, não é? Exatamente. Isso também eu falo para os meus filhos, ensino muito, que eu falo, eu não gosto de fofoca. Porque às vezes, tipo assim, mas sabe o que aconteceu? Eu não quero saber. Porque a gente é ser humano, a gente adora uma curiosidade, a gente gosta. Então, para mim, não quero saber. Não me interessa. Eu já porque tô atualizada, é o que você me atualizar. É o que você acabou de falar agora. Entendeu? Quando você fala do outro, você está falando mais de você do que do outro. Então, toma cuidado. Porque às vezes você acha, mas é sem maldade. Não, tem uma maldade aí. E sabe? tem algo tem escondido, um julgamento, né? Tem um julgamento, tem. Então, quando alguém me ofendeu, peraí. Primeiro eu tenho que parar e pensar. Quem eu sou? Eu sei quem eu sou. Sim. Então, o que essa pessoa está falando para mim diz mais dela do que de mim. Entende? E assim, um fato que eu quero contar aqui, que aconteceu, que vai bem de encontro no que a gente está falando, que o meu filho, aconteceu um fato com o meu filho na escola, onde um amiguinho deu um tapa na cara dele. Nossa. Aquele dia ele me ensinou tanto, Ana. Ele me ensinou tanto, eu vou levar pro resto da minha vida. Que ele chegou em casa, mãe, né? Eu perdi o chão, na hora eu fiquei vermelha assim, e eu senti que subiu um fogo e eu já, como assim, não sei o quê, vou lá na escola. E eu já, nossa, eu me alterei de uma forma assim, que eu saí de mim, assim, do centro do equilíbrio. E aí eu falei, o que você fez? Depois de um monte de coisa que eu tinha falado, ele falou, eu não fiz nada, mãe. Eu falei, como assim você não fez nada? Eu falei, não, eu só fiquei olhando para a cara dele e eu disse para ele, eu não vou me igualar a você. Uau. Eu não vou fazer a mesma coisa que você fez, porque você está errado. Com 14 anos? Ou era mais então, novo? Ele não tinha, acho que 13 anos ainda. Então, assim, eu parei e eu fiquei assim, de boca aberta, olhando para ele, e eu falei, meu Deus, é isso. Ensinei direitinho. Sabe? É isso. Ele me ensinou naquele momento que, cara, você não precisa devolver. E muitas vezes acontecem coisas absurdas porque a gente age pela emoção. O outro me bateu, eu vou devolver. Sim. O outro me empurrou, eu vou lá e vou quebrar o pau na cabeça dele. Sabe? Porque a gente, como pai, como mãe, eu acho que a maioria fala, se você chegar aqui e tiver apanhado, você vai apanhar.
Eu ouvia isso da minha mãe e Minha do mãe meu também pai. falava, se chegar chorando, vai chorar mais. Entende? É. Então, assim, tá errado. É. Por mais que você ache, mas tem que bater, não vai ser bobo dos Não. outros. Não, você não precisa ser bobo de ninguém. A, a questão de você não bater não quer dizer que você é menos ou que você é bobo. Você foi muito superior. Muito mais sábio, né? Teve um controle emocional que É. muitos adultos não têm. Não tem. Então ele me ensinou o quê? É. A humildade. Ele me ensinou o quanto ele tem de controle emocional. Né? Ele vai me matar porque Que eu tô falando linda! isso. Luiz Miguel, Ele você vai me mesmo. matar porque ele não gosta que eu falo nessa história. Mas assim, Mas incrível. porque me marcou muito. É uma situação que aconteceu que me ensinou. É. Então, é a humildade que a gente tem que ter. Que o seu filho ele pode te ensinar em cada atitude dele, em cada palavra. É só você começar a prestar atenção no seu filho. O que ele está te falando? É. Às vezes, nas entrelinhas, eles estão falando. Né? Todo mundo fala. Assim, se você aprender a ler, a observar, a parar e prestar atenção, é que a gente anda tão doido que a gente não presta atenção no que as pessoas falam, no que elas sentem, se elas estão tristes, se não está, dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Então, às vezes, a pessoa está ali com um problema, está triste, mas o que aconteceu? Mas não aconteceu nada, que eles têm um costume de falar, não aconteceu nada. Você não quer falar agora? Eu tenho o costume de perguntar. Você não quer falar agora? Mas você vai me falar? Entende? Não agora, porque talvez seja desconfortável. Mas num outro momento eu vou perguntar de novo, até ele me falar. Porque a gente tem que saber. Então a gente entra na parte que eu falei do respeito que a gente tem que. Você também comentou do respeito que a gente tem que ter pelo ser humano, né? Sim. Porque o que a gente vê hoje em dia é que nós adultos, muitas vezes, eu sempre coloco nós para todo mundo ver que nós somos os responsáveis por essa geração, que nós precisamos respeitar mais essa geração, porque eu sempre ouço muito assim: minha filha tem dedo podre, meu filho é um vagabundo. Cuidado com o que eu falo. As palavras têm poder. Cuidado. E outra coisa, será que você ensinou? Será que você conseguiu passar os seus princípios? Será que você contribuiu para essa formação? Porque nós somos os responsáveis pela formação dos nossos filhos, não é? Então, o respeito, ele tem que ser mútuo, não importa se é filho ou se não é. Então, eu vou ter um lar todo desregrado, onde eu grito, o pai e a mãe grita, mas o filho tem que ser quietinho. Não consegue, porque eles estão dando. Não tem coerência. Né? São reflexos do que estão recebendo, né, Lu? Não tem coerência. E assim, a palavra, ela é profética. Então, as pessoas, muitas assim, não acreditam, mas é muito verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O que você está falando para o seu filho? Sabe, eu tenho, inclusive, eu até aprendi isso com a Dani Fontana, que eu tenho na porta do meu guarda-roupa as declarações que eu quero para os meus filhos. Então, assim, eu tenho lá o que a minha filha é, ela é amorosa, ela é carinhosa, ela, sabe, é uma profissional incrível, ela vai ter uma família feliz, um marido que cuida dela, sabe? Então, você tem que profetizar na vida do seu filho. O que você quer que o seu filho seja? Então, assim, o pai e a mãe, ele tem um poder grande na palavra. Da mesma forma que você ficar falando pro seu filho, porque você não vale nada, porque você é isso, você é aquilo, ele vai acabar se tornando. Você é a cara do seu pai. Entende? Né? Quando tá separado é uma briga. Só que você tremenda. Sabe bem, nós somos 50% pai, 50% mãe. Então, não tem esse a cara do seu pai, a cara da sua mãe. Em questão dessa profecia que eu falo da palavra, a minha filha, ela, quando menorzinha, ela tinha muita dificuldade em matemática. E ela, sempre que ela sentava para fazer lição, ela chorava e ela dizia que não conseguia, que não ia conseguir. E deu muito trabalho? Deu. Porque não é fácil você ficar repetindo sempre a mesma coisa. Isso é cansativo. Para quem é mãe, é cansativo. Então, eu ficava repetindo para ela. Ela pode até dizer que eu acho que ela falava, meu Deus, minha mãe não para de falar isso. Eu falo, não, você consegue. Você é inteligente. Você é
estudiosa e eu só falava coisa boa para ela. Palavras de bênção, né? De profetizar as coisas Então, boas. assim, quando ela tirou uma nota assim boa em matemática, nossa, ela chegou em casa toda feliz e sem acreditar. Eu falei, mãe, como eu consegui? Eu não te falei que você é inteligente? Então a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Porque às vezes no calor da emoção, às vezes até mesmo na escola, professor que não é assim emocionalmente muito equilibrado, que existe, ele vai falar alguma coisa para o seu filho e se você não souber ressignificar isso para ele em casa, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Entende? Então, isso são formas de você ensinar para o seu filho para que lá na frente aconteça dele também honrar. Né? Honrar você, o seu marido. Ele fala, pô, né? Minha mãe, ela fez dessa forma, deu certo. E aí ele, automaticamente, o seu filho, a sua filha, ele vai acabar te honrando. Né? Sim. Porque eu acredito, assim, que a mãe, ela é o alicerce, né? É a coluna ali que sustenta a casa. Então, a mãe também tem que tomar cuidado com o que ela passa para o filho dela em relação ao pai. Isso também é uma coisa que eu tenho muito cuidado em falar, né? Você vai ficar falando mal do seu marido, não. Você tem que respeitar o seu pai, é seu pai, sabe ensinar, o seu pai é um homem de valor, um homem de caráter. Então, por mais que você tenha ali a relação entre marido e mulher é uma coisa. Entre pais e filhos. Então a gente tem que saber também separar isso. É o que acontece, que eu acho que está tudo muito misturado, né? Tá todo mundo meio perdido, né? Fica assim, as pessoas estão emocionalmente doentes. E eu acabei de receber uma notícia que o nosso tempo acabou. Eu quero ouvir mais alto. Tava tão bom. Tava tão bom, a gente ficaria aqui 2 horas, 3 horas facinho, né? Mas tudo que a gente falou aqui só faz sentido se a gente agir. Né? Se a gente compreender e tomar a decisão hoje, né? De ser responsável por tudo aquilo que nós podemos mudar. Então, que a gente possa obter dessa conversa maravilhosa, desse tempo precioso para Deus. E Lucimara, hoje, antes de vir para cá, e a Neuzinha, se não está assistindo agora, ela vai assistir, é a moça que me ajuda lá em casa. É uma querida. Eu orei a Deus, ela orou por mim. E ela falou assim, Deus está na frente. E desde o começo, né? Eu sabia que Deus estava na frente. Então, foi abençoado demais, né? Obrigada por esse momento precioso para Deus e para nós, de crescimento. E que você que está assistindo a gente possa receber da parte de Deus um conforto, né? Um consolo para qualquer dor que você tenha, mas que você tenha a responsabilidade de saber que depende de você. Que você, como adulto principalmente, né, os adultos, os pais, todo mundo que está em torno de crianças e adolescentes, a gente precisa tomar a nossa responsabilidade para a gente curar essa geração. Nós precisamos curar essa geração, porque a pergunta não é que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, mas que filhos nós vamos deixar para o mundo, né? Então, é nosso papel e nosso dever, e a gente vai estar aqui sempre falando, né, aquilo que Deus quiser que a gente fale, e a gente vai alcançar quem Deus quer que a gente alcance. Então, desde já, queria te agradecer de novo, de todo o meu coração, por aceitar o meu convite, pela honra de estar do seu lado. Te desejo todo o sucesso do mundo nessa sua nova caminhada, com esse novo livro, com esse aqui que eu amei o presente. Eu ganhei um, tá? E ela me deu 2 para eu sortear. Vou sortear lá no Instagram para os meus seguidores. Obrigada de coração, obrigada pela sua família, Bárbara, Luiz Miguel, Fábio, porque eu sei que ela está aqui amparada por uma família, e assim como eu quero também honrar a minha família. Primeiro eu quero honrar a Deus, porque preparou esse momento, preparou tudo para a gente estar aqui, preparou esse novo tempo para mim. Passei por um processo dolorido, que eu passei no fogo, no vale. Foi duro, mas Deus me curou, assim, me tratou, me moldou como Ele quis. E falou, agora você está pronta, é um novo tempo, né? E eu recebi e falei, eis-me aqui, estou pronta para trabalhar.
Quero honrar o meu marido, Tony, que ele vai ver também, vai assistir esse vídeo, que tem sido um canal de bênção na minha vida, nesses momentos mais difíceis, ele que tem sido o meu braço direito, o meu amparo, o meu conforto, é o marido que eu pedi a Deus, né? Eu falo até brincando que Deus foi tão perfeito que eu falei tudo, todos os itens que eu queria. E Deus ainda me deu de olho verde operado. Ai, meu Eu Deus. sempre brinco e falo porque foi perfeito, né? É o meu porto seguro de paz, de tranquilidade. E agora, nesse momento que foi mais difícil dessa transição, de ele estar comigo, me suportando nos meus piores dias. Obrigada, Tony, de coração. Amo você. Você é resposta das minhas orações para Deus. E obrigada por tudo e por tanto. E queria agradecer meus filhos, que, fiz questão deles Coisa estarem linda. aqui. Aliás, está aqui meu marido, minha mãe, minha família, no meu aniversário, e os meus 2 Que filhos. lindo. O Júnior, de 26 anos, e o Pedro. Porque foi tudo por eles e para eles que eu Sim. fui tão resiliente todo o tempo, e Deus permitiu que eu estivesse, né? Que eu tivesse essa resiliência. Mas obrigada pela força, pelo apoio de sempre, pelo carinho e pelo respeito. E eu sei que eu fiz um bom trabalho juntamente com o pai dele, que eu também honro, que já se foi, mas é um pai que sempre foi muito presente. Então, nós, enquanto pais, falhamos sim, mas tentando acertar, mas os princípios, eles não se perdem. Eu falo que é difícil, né? Um dos nossos se perder sabendo o que a gente passou. Então, a minha família, o meu irmão Mauro, a minha irmã Luciana, a minha irmã Alessandra, a minha mãe, que já se foi, Inês, o meu pai, Rogério, os meus sobrinhos, a minha sobrinha especial, Mariana, e minha sobrinha, Isabela, porque eu ouvi delas essa semana 2 coisas tão importantes para a idade delas. A Isabela falou assim, que ela leu o meu livro, O Sucesso Tem a Cara da Mãe. Ela falou assim, olha, faz todo sentido, eu comecei a honrar a minha mãe quando eu a vi como mulher. Ai, que legal. Incrível, né? E a Mariana, ela é uma menina incrível que Deus tem levantado também para impactar pessoas e para levar, né, para um outro nível. E ela sabe do que eu estou falando hoje, e eu creio que Deus tem grandes coisas na vida dela. E ela sempre me fala coisas com que eu aprendo muito. Então, eu queria honrar a vida de cada uma delas, de todos os meus sobrinhos, de todos os meus amigos que de fato contribuíram com esse momento, e aqueles também que foram atribulados no meu caminho. Porque, como diz a Também pastora Camila aprendeu. Barros, né? Aprendeu direitinho, né? É. Fez o seu serviço direitinho, né? O inimigo verdade. usou ali, mas me fortaleceu e me capacitou. Então, eu só tenho a agradecer, foi um momento preciosíssimo. Queria agradecer a Ana, a Manuela, o Kevin, por ter ajudado a gente nesse momento, e honrar também a vida do pastor Marcos Rulli, que foi através dele que eu conheci esse lugar abençoado, e que a gente vai estar aqui, a nossa nova casa, se Deus quiser, né, Lu? A esposa dele, a pastora Gide também. E tenho certeza que teremos novos tempos com eles também. Então, gente, é só gratidão. Foi incrível, não queria parar, mas vou ter que parar, porque eu quero estar levantando toda hora o relógio. Mas obrigada de todo o coração. Obrigada, Lu, obrigada a sua família. E a gente vai ter outros encontros, se Deus quiser. Umas palavras de considerações, né, Lu? Um beijo, gente. Ai, Ana, eu só quero agradecer a honra, né, de estar aqui no primeiro podcast seu. Dizer que é a primeira vez que eu estou mostrando a nova capa aí do livro, que vai ser lançado, se Deus quiser, logo em breve. Eu estou na finalização dele. Quero agradecer a minha família, né, que sem ela eu jamais estaria aqui contando, né? Dizer que eu honro muito a sua história, que eu sou apaixonada pela sua história, você sabe disso, já falei isso outras vezes, que eu conto para várias pessoas assim que precisam, né? Porque a nossa história cura outras histórias, né? Eu acredito nisso. Então, foi esse um dos motivos maiores também de eu contar a história, porque eu acredito que tem muitas pessoas que têm histórias e projetos e sonhos dentro de uma gaveta, igual fez o meu pai, e não tá lá parado. Então, o recado que eu quero deixar aqui no final: tenha coragem, segura na mão de Deus e vai. E realiza aí o projeto. Se você sentir que realmente é de Deus,
Então, eu quero agradecer muito a Deus por ter me colocado aí, né, ter cruzado os nossos caminhos e ter levado essa amizade aí por tanto tempo, tão gostosa, tão prazerosa, assim, de conversar com você. E é isso, Ana. Só tenho que agradecer mesmo de coração. Obrigada, Lu. Deus abençoe. E desejar muito sucesso aí, que eu tenho certeza que foi muito difícil a sua transição, conhecendo a sua história do jeito que eu conheço. E eu tenho certeza que você vai salvar muitas e muitas famílias. Amém. Com certeza. Amém. Tá bom? Vamos Beijo. juntas. Beijo, gente. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau.